Uma característica importante dos animais que a gente tem que discutir com vocês diz respeito lá à existência de ectotermia ou endotermia em relação ao animal. A gente lembra, né, moçada, que o nome ecto quer dizer fora, termo, calor. Animais que são ectotérmicos são animais que não produzem calor por conta própria. E o resultado, uma vez que o cara não produz calor próprio, a consequência disso é que ele adquire calor no meio, ou seja, fora do corpo, enquanto animais endotérmicos, endodentro, eles vão produzir calor por conta própria. Uma vez que eles vão produzir calor por conta própria, eles não dependem de calor do meio. De modo geral, você que não produz calor próprio, você vai ter um metabolismo lento, né? Porque se você tiver um metabolismo acelerado, provavelmente você vai conseguir produzir calor por conta própria. A gente lembra ainda para vocês que, de modo geral, quem é ectotérmico vai ser psilotérmico. Landim é a mesma coisa? Não, a mesma coisa não é, mas são termos relacionados. Eu vou dizer que alguém é psilotérmico quando a temperatura do corpo é igual à temperatura do meio. Percebam bem que se você não produz calor próprio, se você adquire calor no meio, se o meio está quente, você está quente. Se o meio está frio, você está frio. Então a temperatura do seu corpo é igual à temperatura do meio. De modo geral, animais endotérmicos são associados a animais que são homeotérmicos. É a mesma coisa? Não, não é. Mas são termos associados. Homeotermia quer dizer que a temperatura do seu corpo é constante, independente da temperatura do meio. Ora, se você produz calor próprio, você consegue manter sua temperatura corporal constante, independente do meio. O meio está frio, você produz mais calor para compensar. O meio está quente, você produz menos calor para compensar. E, gente, o que determina se um determinado animal ele é ectotérmico, psilotérmico, ou endotérmico, homeotérmico, diz respeito a duas coisas. Número 1, sistema circulatório. Eu já falei sobre isso nas aulas sobre sistema circulatório. Entretanto, a gente lembra para vocês, se alguém tiver alguma dúvida na explicação dos fenômenos, volta lá para a playlist de fisiologia e dá uma olhada nas aulas de sistema circulatório. De qualquer maneira, a gente lembra para vocês os aspectos principais relacionados a isso. Peixes, por exemplo, né, gente, são animais bicavitários. Quando você diz que eles são bicavitários, o coração deles só tem duas cavidades, um átrio e um ventrículo, o que faz com que eles tenham uma circulação simples, né? Circulação simples só tem um tipo de sangue passeando pelo coração, só tem sangue venoso passeando no coração. E o grande problema de você ter uma circulação simples é que você tem uma baixa pressão de bombeamento do sangue. Essa baixa pressão de bombeamento do sangue implica em uma má oxigenação tecidual. Essa má oxigenação tecidual, por sua vez, implica em você ter uma pequena atividade metabólica. Uma vez que você tem uma pequena atividade metabólica, você não consegue produzir calor por conta própria, adquire calor no meio e você automaticamente será ectotérmico. Sendo, né, pessoas que, uma vez que você adquire calor no meio, se o meio está quente, você está quente, se o meio está frio, você está frio, a temperatura do seu corpo é igual à temperatura do meio, você vai ser psilotérmico aqui nesse caso. Qual é mesmo o problema em alguém ser ectopsilotérmico? Se o meio está quente, você está quente. Se o meio está frio, você está frio.
Se o meio está muito frio, você está muito frio. E com isso, seu corpo congela até a morte. O resultado é que quem é ectopecilotérmico só pode habitar ambientes quentes. Se você estiver num ambiente muito frio, com temperaturas sub-zero, a temperatura do seu corpo fica abaixo de zero, a água do seu corpo congela e você vai acabar morrendo. Sendo, né, moçada, que peixes, então, uma vez que são ectopecilotérmicos, só podem viver em ambientes quentes. Ah, Landim, mas tem peixes vivendo lá na Antártida. Aquela história que a água tem um alto calor específico, que a temperatura da água não varia muito. Fora da água, temperatura do ar na Antártida está menos 50, está menos 40, não teria como sobreviver. Mas dentro da água, a temperatura está muito mais amena, 2 ou 3 graus. Eu sei que 2 ou 3 graus é frio pra caralho, mas 2 ou 3 graus é muito mais quente do que menos 40. Menos 40 seria inviável. A água do corpo congelaria, o animal morreria. Mas de 2 ou 3 graus acima de zero, dá para o animal sobreviver. Né? Inclusive, em alguns animais, né, do grupo dos peixes, né, peixes, por exemplo, de lago, de rio, às vezes na época, gente, do inverno, congela tudo. No que congela tudo, o corpo do peixe congela, de maneira que ele hiberna. Ele fica com o corpo dele congelado, ele tem algumas proteínas anticongelantes que protegem lá os tecidos do corpo dele de eventuais lesões causadas pelos cristais de gelo. Então ele só consegue sobreviver a esse congelamento devido a essas proteínas anticongelantes, né, que protegem contra os cristais de gelo. E aí termina o inverno, o peixe derrete e volta a funcionar normalmente. Ou seja, ele sobrevive ao congelamento, né? Ele hiberna, passa o inverno dormindo, congelado, metabolismo praticamente zerado, próximo lá de zero. Na época do primavera, verão, o metabolismo dele retorna, né? Isso porque é ectopecilotérmico. Quando você trabalha com anfíbios, quando você trabalha com répteis de maneira geral, esses carinhas, gente, eles são tricavitários, né? Isso quer dizer que uma vez que eles são tricavitários, 2 átrios e um ventrículo, a circulação deles já dá uma mudada. Ela agora é uma circulação dupla incompleta. Circulação dupla, né, gente? Quer dizer que agora você tem sangue venoso e você tem sangue arterial passando pelo coração, o que traz a vantagem de aumentar a pressão no sangue. Aquela história que o coração agora bate 2 vezes para poder carregar o sangue, de modo que quando ele bate 2 vezes o sangue recupera a pressão já é bem melhor. Entretanto, o fato da circulação ser incompleta quer dizer que você tem mistura de sangue venoso e arterial. Uma vez que você tem mistura de sangue venoso e arterial, você bombeia sangue misturado nos tecidos. Esse sangue misturado que você bombeia para os tecidos é um sangue venoso com arterial. Se ele fosse arterial puro, ele teria oxigênio pra caramba. Mas, moçada, como ele é misturado com venoso, ele não vai ter tanto oxigênio. O resultado, uma má oxigenação dos tecidos. O resultado, moçada, um metabolismo pequeno. O resultado é que, com um pequeno metabolismo, não se consegue produzir calor por conta própria, ectotérmico. Temperatura do corpo é igual à temperatura do meio, pecilotérmico. E uma importante consequência disso é que anfíbios e répteis estão restritos a lugares quentes, né? Você está brincando, comentando que você não tem lá o sapo das neves, o calango polar, não tem como ter, né? Anfíbios e répteis, eles só podem viver em ambientes quentes. Às vezes em climas temperados, anfíbios e répteis passam pelo mesmo episódio que o peixe que eu estava falando. Um inverno muito violento, congela tudo. Às vezes o corpo do anfíbio e do réptil congela, ele, moçada, só consegue sobreviver ao congelamento
que ele tem proteínas anticongelantes, que protege os tecidos deles dos efeitos nocivos dos cristais de gelo, né? Cristais de gelo cortantes tendem a danificar os tecidos. As proteínas anticongelantes protegem contra esse efeito e ele hiberna. Passa o período lá de inverno todo congelado, metabolismo lá reduzido a zero ou próximo de zero, né? Congelado, sapo congelado, o réptil congelado. Passou a época do inverno, primavera, verão, o corpo derrete e eles voltam a funcionar normalmente, né? Então, eles só, às vezes, sobrevivem à estação fria, inverno, e olhe lá, durante um certo tempo, porque eles têm essa habilidade de congelar e descongelar, né? A temperatura do corpo cai muito. Quando a temperatura do meio cai, o corpo congela, eles sobrevivem ao congelamento, depois retornam à normalidade. Alguns répteis crocodilianos, né, e dinossauros deviam trabalhar desse jeito, tetracavitários, né? Ou seja, 2 átrios e 2 ventrículos. Cuidado, que apesar dos répteis crocodilianos serem tetracavitários, esses carinhas, eles apresentam mistura de sangue fora do coração, naquela estrutura chamada de forame de Panizza, de maneira que, mesmo eles sendo tetracavitários, eles apresentam circulação dupla incompleta, eles têm mistura de sangue. Não é que nem nos anfíbios e répteis, que a mistura de sangue é no ventrículo. No caso dos répteis crocodilianos, a mistura de sangue é fora do coração, né? Uma dúvida que nós temos é, será que os dinossauros eram desse jeito também? Não temos como saber, né? Então a gente acredita que os dinossauros eram tetracavitários, mesmo porque lembra que dinossauros e aves são extremamente parecidos, né? Aliás, aves são os sobreviventes dos dinossauros daquele episódio de extinção. Ave é tetracavitário, dinossauro devia ser tetracavitário. Então ele também devia ter essa característica. Agora, se o dinossauro ele tinha circulação dupla incompleta ou dupla completa, nós não sabemos. Será que nos dinossauros havia mistura de sangue ou não havia mistura de sangue? Nós não sabemos. Será que eles eram ecto ou endotérmicos? Nós não temos certeza, mas provavelmente dinossauros, que nem os crocodilos aqui, eles são ectotérmicos. Porque se você tem mistura de sangue, circulação incompleta, sangue misturado, má oxigenação, ectopecilotérmicos. Então, crocodilos, também não tem o crocodilo polar, não tem lá o jacaré das neves, não tem, né? Esses caras ectopecilotérmicos e provavelmente dinossauros trabalhavam desse jeito. Provavelmente os dinossauros, eles funcionavam desse jeito também, ectopecilotérmicos. Por isso que quando cai aquele asteroide que levanta a nuvem de poeira e cobre a luz do Sol durante milhares de anos, a temperatura do planeta Terra diminui, claro, bloqueia o Sol, não esquenta direito, e provavelmente dinossauros, um dos motivos pelos quais eles morrem, exatamente porque eles não conseguiam lidar com temperaturas baixas. Entretanto, quem era endotérmico consegue lidar com temperaturas mais baixas, porque consegue habitar ambientes frios, né? A partir do momento que você é endotérmico, a partir do momento que você é homeotérmico, aqui na brincadeira, a temperatura do seu corpo é constante, independente da temperatura do meio. Isso quer dizer que mesmo no ambiente frio você consegue se virar. Então eles podem habitar locais quentes ou locais frios. Não tem problema para esses caras. Não tem tempo ruim em relação a esses carinhas aqui. Ah, a propósito, né? Eles equivalem a aves e mamíferos, porque aves e mamíferos, eles são tetracavitários, eles apresentam um coração com 4 cavidades, 2 átrios e 2 ventrículos, mas, ao contrário dos crocodilianos, que são tetracavitários, mas misturam o sangue fora do coração, no tal do forame de Panizza, desses caras não tem essa parada não, tá? Eles vão ter uma circulação dupla e completa. Como eu estava comentando, circulação dupla quer dizer que tem sangue venoso, quer dizer que tem sangue arterial no coração,
Quer dizer, nesse caso, que você consegue manter uma alta pressão de bombeamento do sangue. Mas, gente, agora a circulação ela é completa. Isso quer dizer que não existe mistura de sangue. Uma vez que não existe mistura de sangue venoso com arterial, você bombeia sangue arterial puro nos tecidos. Esse sangue arterial puro nos tecidos, juntamente pessoas com uma alta pressão de bombeamento de sangue, implica numa ótima oxigenação tecidual. Essa ótima oxigenação dos tecidos implica, por sua vez, em você ter um metabolismo mais alto, de maneira que você agora produz calor por conta própria, você é endotérmico, você consegue manter a temperatura do seu corpo constante, independente da temperatura do meio, homeotérmico, e com isso, você agora pode habitar ambientes quentes e ambientes frios, né? Sendo que, na verdade, além do sistema circulatório ser crucial para manter o metabolismo alto, para você produzir calor próprio, para você manter a temperatura constante, tem outro detalhe: você tem que segurar calor. E com isso, moçada, aves e mamíferos apresentam penas em relação às aves, apresentam pelos em relação aos mamíferos para poder reter calor, e essa retenção de calor proporcionadas pelas penas nas aves, pelos dos mamíferos, também é crucial para que eles possam habitar ambientes frios. Só quem pode habitar ambientes frios? Aves, como pinguim, mamíferos, urso polar, foca e etc e tal. Lembrando que, apesar de dinossauros semelhantes às aves, eles apresentarem penas, né, eram bem menos penas do que as aves. Então a gente questiona até que ponto será que as penas dos dinossauros, né, seguravam calor suficiente para eles conseguirem habitar lugares frios? Acreditamos que não. Então, apesar de aves serem endotérmicos ou homeotérmicos, e apesar de serem no mesmo grupo dos dinossauros, acreditamos que os dinossauros, eles tinham um coração tetracavitário, eles tinham um corpo coberto com penas, mas eles ainda não eram endo-homeotérmicos. Ectopecilo, por isso que queda do asteroide, nuvem de poeira, cobre a luz do sol, esfria a Terra e dinossauros não escapam. Aves escapam, mamíferos escapam, e um outro réptil menor consegue escapar, né, porque menorzinhos conseguem se esconder, por exemplo, no chão, para poder se proteger do frio. Acaba ficando claro, bem mais fácil para quem é menor, se proteger de eventos, de episódios como, sei lá, né, grandes catástrofes, tipo a queda do asteroide.